Boa noite, Verônica. Olá, boa noite. Então, estamos aqui para falar hoje sobre universidade e a transição para o mercado de trabalho, não é isto? Isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento tão delicado e tão importante. Tá bom. Ô, Verônica, você poderia. Deixa eu focalizar um pouquinho, né? Essa é uma ação do Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências da Univasf. E hoje contamos com a participação da Associação Sertaneja de Pesquisa De Organizacional, psicologia, ou de de psicologia. corrigindo, Associação Sertaneja de Psicologia Organizacional, que é a professora Verônica Cortez, que é do Colegiado de Psicologia, é fundadora. E hoje nós trabalhamos na abordagem do projeto Gestão de Carreiras, um olhar para o futuro, com a transição da universidade ao mercado de trabalho. A professora Verônica hoje é doutoranda na UFBA e acredito que vai ser também interessante você socializar esse seu experiência com fazendo doutorado. Vou começar a chamar de Verônica, né? Como geralmente nos tratamos, socializar o mestrado, a sua experiência de doutorado, se quiser também pode passar pelo mestrado, que você fez um programa de mestrado bem interessante. Então, boa noite, agradecemos as pessoas que nos acompanham, né? Quando eu posso, estou aqui assinando. Então, boa noite, obrigada. E é muito importante nós falarmos sobre universidade e mercado de trabalho, porque na maioria das vezes o estudante começa a fazer o curso e acha que só o fato dele ter um diploma universitário, isso vai oportunizar uma boa colocação no mercado de trabalho. E nem sempre isso acontece. E hoje, a maioria das vezes não acontece. Eu digo sempre que anteriormente, anos atrás, bastava ter um curso técnico, e isso você passava no concurso do Banco do Brasil, dos Correios, e era um trabalho considerado bom naquele contexto para a vida toda. E hoje, né, como é que nós, fazendo o curso, nos preparamos para para essa passagem da universidade para o mercado de trabalho? Então, Verônica, gostaria que você se apresentassem mais para os nossos internautas. Ok. Então, falar um pouquinho, né, da minha trajetória, já que vamos falar em trajetória, né, como eu Uhum. cheguei até aqui. E aí a gente entra nessa questão da transição. Então, eu sou psicóloga formada pela UFBA. Eu me formei e fui fazer o mestrado em Brasília, na UNB. Na verdade, eu fui para Brasília por uma proposta profissional e chegando lá, abriu vaga para o mestrado e eu resolvi me candidatar. Então, Uhum. assim, o mestrado não era a minha primeira opção de carreira. Ser professora, ser docente não era. Mas me encantei depois que entrei no mestrado e descobri a pesquisa, sala de aula, alunos, ensino, né? Fui realmente me encantando com essa área e venho construindo uma carreira desde então, caminhando por aí. Já sou professora há 21 anos, 10 anos em instituições privadas, 11 anos na Univasf, e no momento estou de volta à UFBA, onde eu me formei, fazendo um doutorado em psicologia organizacional e do trabalho. E aí vem um pouco da história, né? Meu co-orientador, o professor Adriano Peixoto, ele sempre diz assim: conte a história da sua pesquisa. Pesquisa é contar uma história, né? E a história da minha pesquisa é: fui orientadora, né? Eu agora estou afastada para o doutorado, mas já ansiosa para retornar. Mas trabalho com orientação de TCC, orientação de estágio, num contato muito direto com os alunos de final de curso.
E isso faz com que eu tenha uma vivência junto com eles desse período, deste último ano, porque o TCC e o estágio são exatamente no último ano de curso. E durante os 10 anos de instituição privada, também orientei TCC e fui professora muito de cursos de administração, cheguei a dar aula em cursos de contabilidade, sempre com psicologia aplicada, né? A administração, a contabilidade e tal. Então, era uma coisa que me angustiava ver, muitas vezes, o aluno chegar ao último ano sem ter pensado ainda na sua carreira. Ou chegar ao último ano com muitos sentimentos de insegurança. Se teriam capacidade de começar essa carreira, de colocar em prática essa profissão. Que ele passou 4 ou 5 anos se preparando para isso. Se ele tinha desenvolvido as habilidades e as competências necessárias para esse mundo do trabalho, para a profissão. Então, essa vivência fez com que eu despertasse o interesse nessa temática. E casou com uma pesquisa institucional que a UFBA já vinha fazendo, com egressos. Então, eu venho trabalhando junto com o pessoal da SUPAD, lá, né, o professor Virgílio, e o professor Adriano Virgílio é meu orientador, Adriano meu co-orientador, e nós estamos com um banco de dados, que foi uma coleta de pesquisa institucional. Estamos fazendo uma nova coleta, e onde nós estamos avaliando autoeficácia na transição e sucesso na transição. E fazendo um levantamento de que coisas acontecem durante a trajetória, que decisões, que vivências podem fazer com que eu faça essa transição, né, com mais sucesso. Então, eu terminei enveredando por essa área, né? Sim, é bem interessante. E foi assim, muita sorte até você encontrar já um banco de dados e atualizar no doutorado, né, Verônica? Já tá Sim, com. foi interessante, porque assim, ao mesmo tempo que eu vinha com essa ânsia de estudar sobre isso, a UFBA também, a SUPAD, estava com um banco de dados que tinham sido feitas poucas análises ainda em cima dele, né? Certo, é. E aí juntou essas duas coisas, nós estamos trabalhando juntos, tem sido um trabalho muito gratificante. Eu sempre socializo, Verônica, uma experiência nas formaturas. Eu fico sempre muito feliz, eu fico quase igual à formatura dos meus filhos, que quando eles se formam, ou eu pergunto aos estudantes, né? Eu vou cumprimentar, dar os parabéns, e aí, como o que é que vai fazer? Aí, às vezes, eles dizem, não, professora, não sei. Se a senhora souber de alguma coisa, me diga, não é? Então, às vezes, você chega na formatura e ainda não sabe o que fazer. Eu digo assim, eu tenho estudantes no TCC, no trabalho de conclusão do curso, que ainda não sabe o que vai fazer. Então, eu digo, a importância de você arrumar uma temática cedo e estudar essa temática, às vezes, ao longo do curso e ir aperfeiçoando. E o que é que você recomenda nessa sua experiência, Verônica, para que os estudantes possam enfrentar com maior tranquilidade esse desafio da transferência da universidade para o mercado de trabalho? Então, a gente entende a transição, Alvani, como formada por essas 3 etapas, né? O percurso formativo, a busca por uma atividade remunerada, até a adaptação ao trabalho. Então, todo esse processo ele está em transição, né? Quando a gente fala em transição, ela vai afetar de forma diferenciada as pessoas. Claro, porque vai depender muito de como você percebe essa transição, do contexto que você está vivendo, depende da profissão que você escolheu, como é que essa profissão está no mercado de trabalho, em termos de vagas de trabalho, de remuneração. Por isso, isso tudo é importante que você pesquise antes, né? Mas antes, que eu digo, não é assim, um mês antes de se formar, é um ano antes, 2 anos antes, que você, durante a sua formação, tenha uma compreensão da sua profissão no mercado, possíveis áreas de atuação, que áreas de atuação lhe interessam, né? Como é que isso está se desenvolvendo no mercado? Porque a gente tem que pensar que você vai fazer a gestão da sua carreira. Eu acho que talvez isso gere um pouco de angústia, de ansiedade.
Porque quando você falou aí, a gente, há anos atrás, há muitos anos atrás, quando apenas a graduação era suficiente, ter um diploma na mão, também era uma época em que a gente entregava a nossa carreira para as grandes instituições. Todo mundo queria entrar numa Era? empresa, não era que você entrasse assim e fosse crescendo. Quando alguém perguntava o seu projeto era crescer dentro daquela empresa. E hoje a gente percebe uma flexibilidade muito grande no mercado. Você sai, as pessoas saem e entram das organizações, a depender do que essas organizações têm a lhe oferecer em termos de crescimento pessoal e profissional. Então, essa mobilidade hoje é muito grande, né? É. Aí, como é que a gente pensa? Bom, se para ter uma transição mais tranquila, para que eu enfrente esse mundo do trabalho, eu preciso pensar em como eu vivencio isso e como está o mercado. Aí a gente tem dicas relacionadas a essas duas coisas, tanto a pessoa quanto ao mercado. Uma coisa que eu observo muito, os alunos começam a se preocupar com a saída muito perto de sair, ou do meio do Exatamente, curso para o final, né? Você não é. percebe no primeiro, segundo ano, os alunos muito preocupados. Claro que a gente está falando aqui de uma forma geral. Claro, a gente tem aqueles estudantes que já entram com foco, ou que já estão trabalhando, já tem uma outra relação com o mundo do trabalho, mas de forma geral, né? A primeira preocupação é quais são as disciplinas, vou estudar para as disciplinas, vou passar nas disciplinas. Então, a gente sempre diz assim, comece a pensar na sua carreira mais cedo. Porque a própria universidade, o próprio contexto acadêmico já lhe oferece algumas oportunidades de desenvolver algumas competências. Se você sabe o que você quer e para onde você quer caminhar, você aproveita essas oportunidades. Então, você tem os projetos de pesquisa oferecendo vagas pelos professores, tanto vagas com bolsa quanto vagas para voluntário. Nós temos os projetos de extensão voltados para a comunidade. Nós temos os congressos, os eventos, temos as ligas, a empresa Júnior, né? Temos aí, inclusive, na Univace, a de psicologia, de administração, né? Nos cursos onde a gente atua, tem engenharia, né? Uhum. Nós temos alguns. Então, assim, primeira dica é comece a pensar mais cedo no que você efetivamente, né? De que você está ali para se tornar um profissional e procure explorar, é o que a gente chama de comportamento exploratório, né? Assuma um comportamento exploratório diante do contexto onde você está, para conhecer essas oportunidades. Outra coisa muito legal de você fazer, construa uma rede, né? Uma rede de trabalho, uma rede de estudo, uma rede de conhecimento com colegas e com professores. E se você puder, já comece a conhecer, construir uma rede com pessoas que estão no mercado. Hoje a gente tem, por exemplo, o RH do Vale, né? E a gente Uhum. vê muitos estudantes de psicologia, de administração, que já começam a participar dos eventos. Hoje a gente já começa a formar uma rede, né, ao evento de carreiras, feito junto com a Infoforte, o pessoal do RH do Vale, que participa dos eventos de carreira, né, o pessoal da Spot, que assiste o evento da Infoforte. Então, hoje aqui na região, eu acho que os estudantes eles têm uma grande vantagem, é porque essa rede está se ampliando e nós estamos começando a ficar todos conectados. Então, você, enquanto estudante, você já pode começar a construir essa rede de relacionamento, né? Com É, essas pessoas que estão atuando naquilo que você quer fazer. sim. Até para que você conheça um pouco mais, né? Da Uhum. profissão. E uma coisa importante que a gente percebe, esses eventos, como você ressaltou, eu chamo a atenção, ontem eu participei do primeiro ciclo de seminários do núcleo de pesquisa de núcleo de estudo interdisciplinares em história, economia e tecnologias. E senti a ausência dos estudantes, quer seja acompanhando, quer seja na comissão de organização. O encontro de carreiras, depois de sugestão de uma estudante, a Serlândia,
Ela disse, não, professora, esse é um momento de aprendizado, então a senhora, ela recomendou que a gente envolvesse a sala toda, e ela conseguiu envolver naquele semestre a sala dela toda, e foi assim muito rico. Então, mesmo agora, né, quando a gente teve essa versão online, né, o Oswaldo, nosso co-coordenador, que ajudou a, a realizar, né, esse sonho, esse encontro online, nós conseguimos pelo menos 5 estudantes. E a gente ressalta, né, a rede de contatos que estabelece com professores, com empresas, o desenvolvimento de competências para organização, para eventos, todos esses são competências importantes para o administrador, para o psicólogo, para o engenheiro, nas diversas instâncias, né? E a gente vê que ele está na quarentena e às vezes o estudante não aproveita isso para participar desses ambientes. E uma outra oportunidade, Verônica, tanto você tem voluntários nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, além das empresas juniores que você pautou. Mas agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, tanto na administração, que é o curso que eu leciono basicamente, quanto na psicologia. Nós temos diferentes abordagens e diferentes, vamos dizer, na psicologia a gente chama mais de abordagem, e na administração a gente chama de setores, né? Então a gente tem gestão de pessoas, tem marketing, tem produção, tem financeira. O que você recomenda que o estudante logo procure conhecer mais a área que ele mais se identifica, ou ele procure explorar, como você falou aí no campo do mercado de trabalho, as diversas áreas? Pois é, eu acho, se a gente for pensar, né, o curso de administração tem 4 anos, né, são 4 anos, no mínimo, e o de psicologia, sim. Eu acho que a gente tem tempo para explorar. Eu acho Uhum. necessário, né? Inclusive porque essa exploração não é uma exploração só do ambiente, é um autoconhecimento, é uma exploração também daquilo que lhe interessa, É. daquilo que você gosta de fazer. Então, eu acho que o primeiro ano, 1 ano e meio, até um ano e meio, né? 2 anos, no máximo, eu acho que é de exploração. Eu fico muito preocupada com aqueles estudantes que já querem definir alguma coisa no primeiro ou segundo semestre. É essa área que eu gosto, é essa área que eu quero. E a área de psicologia organizacional e do trabalho, a gente vivencia muito isso, porque a disciplina obrigatória, por exemplo, no nosso curso, é no 6º período. Então, tem muito estudante que chega, né, para a disciplina de pote que já se decidiu. A maioria da sala já se decidiu. E normalmente são pouquíssimas que se decidiu sobre pote, pela área de pote, porque nem conhece. Me conhece. E eu escuto muito a fala de alguns estudantes que chegam para mim e dizem assim: ai, Verônica, você agora criou um conflito na minha cabeça, porque eu cheguei aqui tão decidida que eu queria tal área, mas eu estou encantada com a área de pote. Uhum. Aí eu fico me perguntando, poxa, você precisa chegar até o 6º período para saber que essa área existe, né? Não dava para ter pesquisado. A empresa júnior está aí recrutando desde o primeiro período as pessoas, né? Não dava para você ter explorado, ter buscado. No primeiro período, por exemplo, tem uma disciplina que fala sobre todas as áreas. Eu imagino que na administração também, logo de início, o pessoal Sim. conheça os subsistemas, as áreas, as possibilidades. Tem introdução à administração, né? Como a gente tem introdução lá também, Sim. que mostra um leque. Então, você sabe o que existe. Vamos aprender a explorar. Aí, às vezes, tem um evento, Alva. Às vezes é um evento até ou gratuito, ou um evento que às vezes o aluno diz, a gente não tem dinheiro. Você estava falando dos eventos aí online, eu estava me lembrando quantos eventos gratuitos online estão acontecendo. É. Né? Ontem eu estava também no mesmo horário que você estava participando,
Você até mandou para mim, não foi o post. Foi. Eu estava participando de um evento de uma faculdade, todo organizado por alunos, Café com Pote, com 4 profissionais da área de pote, das 18 às 21h30. 150 pessoas participando, o evento todo organizado por estudantes, Que né? maravilha. Pois é, aí a gente fica encantada, mas tenho sentido falta em vários eventos gratuitos que tratam de temas tão importantes, porque o estudante tem que pensar que não é só o certificado, mas é o momento de você escutar diferentes abordagens, diferentes olhares sobre os contextos e dizer, gente, isso me interessou, poxa, eu gostei disso, olha, isso eu nunca tinha visto, pô, vou pesquisar mais. Então, adotar esse comportamento de exploração, ele é fundamental. Então, acho que o início do curso deve ser assim. Você não deve se fechar, como a gente diz às vezes, né? Se fechar numa bolha. É, Você não deve já construir uma bolha no primeiro ano e dizer é isso que eu gosto e negar o resto. Inclusive, Alva, porque tem uma coisa muito interessante para a gente pensar em relação à entrada no mundo do trabalho, né? Muitas vezes a gente constrói uma série de expectativas durante o nosso curso de atuar numa determinada área. A gente vai fazendo os congressos, vai construindo essa rede, vai conhecendo pessoas. Aí você se forma, como você mesmo disse, né? Vai fazer o quê? Ah, não sei ainda não, professora, se você souber de alguma coisa, né? Aí você cria aquela expectativa. Você chega no mercado de cara e não encontra. Passa um mês, 2, 3, 6 meses e você não encontra uma colocação exatamente naquilo que você queria e naquilo que você foi construindo. Mas outras oportunidades aparecem para você. Às vezes, oportunidades de atuar em outras áreas. outras áreas que às vezes você não gostava, né? Você Você não dizia que não gostava. gostava. Pois é, não era exatamente a sua escolha. É. Mas é o momento de entrada. Eu Uhum. tinha um tio, né, já falecido, faleceu no dia do São João, uma data linda, a gente nem teve festa esse ano. E ele dizia assim: minha filha, quando eu me formei, você tem que arranjar qualquer emprego, porque emprego aparece para quem está empregado. E eu ficava olhando para a cara dele, assim, eu com meus 20 e poucos anos, dizia, É. como assim, tio? Mas o que é o emprego aparece para quem está empregado? Quando você está trabalhando, sua rede de relacionamento é outra. Não é outra. Você começa a conhecer outras pessoas, você começa a fazer outros contatos. Então, às vezes, aproveitar uma oportunidade de atuar numa outra área que não era a sua área de interesse inicial é a oportunidade de você fazer contatos, de você mostrar seu trabalho, de você se mostrar. Né? Eu acho que a gente precisa tornar a nossa. Não basta eu ter competência e conhecimento se eu não tiver a oportunidade de mostrar isso ao mercado. E trabalhar é a oportunidade que você tem. Por isso que durante o curso, quando aparecem os estágios, as oportunidades de você colocar em prática, mesmo que seja um estágio não remunerado, né? Que seja uma experiência de pouco tempo, que você vai passar ali um mês, 2, que você vai ser monitor. Eu fazia isso muito com os meus alunos. Parecia uma consultoria, vou dar uma palestra, eu puxar, quem quer ir comigo? Mas é para trabalhar. Então eu Uhum. botava junto comigo para elaborar o plano da atividade que a gente ia fazer, preparar a dinâmica, escolher a dinâmica, preparar slides, tudo junto. Eu chegava lá, eu fazia uma parte e deixava sempre um tempinho para que o aluno assumisse e conduzisse uma parte do evento. Uhum. Né? E isso fazia com que eles fossem acreditando na sua capacidade, vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que basta você se dedicar, estudar, estar bem preparado em termos de conhecimento técnico e teórico, e chegando lá, aquele friozinho na barriga, né? O nervoso que faz parte, vai passar e você consegue desenvolver um bom trabalho, né? Então eu sempre digo, aproveite as oportunidades, não se feche dentro daquilo que Para você aprender. queria. Quando eu me formei, eu queria ser gestora de recursos humanos de uma empresa, assim, entendeu? Bem grande, assim, né? Tipo assim, a Ecoforte, viu, Oswaldo? Se você ainda estiver aí. Queria É. ser assim, gestora de recursos humanos de uma empresa. Me descobri
no mestrado, me descobri como professora, como consultora, como docente, como pesquisadora, e hoje sou super feliz, né, nas condições de trabalho que eu tenho. Então a gente precisa realmente flexibilizar e pensar que projetos e planos são fundamentais, mas a gente precisa estar atento às oportunidades do mercado também. E ter flexibilidade, né, para aproveitar essa oportunidade. E outro dado importante, que é a riqueza da convivência com os professores, né? Também. Porque cada professor traz uma experiência. Tem professor que já teve empresa, já trabalhou em corporações, agora é professor. Tem professor que da faculdade fez PIBIC, entrou no mestrado, entrou na universidade. Então, a gente tem toda a gama, né? Tem professor que a aula, pesquisa, extensão, consultoria. Tem professor que é muito bom, focaliza na aula. Então, tudo isso são formas de desenvolver competências e, através disso, melhorar seu autoconhecimento nesse processo de formação. Então, Verônica, nós estamos com várias psicólogas aqui lhe acompanhando, né? A Fora da Caixinha, a Núbia, Priscila Zarif, Priscila. Priscila querida. foi aluna da Univasf, né? Nós nos conhecemos aqui. Priscila não chegou a ser minha aluna, porque quando eu cheguei ela já tinha feito a disciplina. E a gente construiu uma relação tão legal. Priscila, na época, queria fazer o mestrado, né, Priscila? Tava assim, meio insegura. E eu disse: não, bora. Sentei com ela no computador. Vamos ver a UNB. Você vai para Brasília. Hoje, Priscila é Tá. doutora, já fez o Do... mestrado, já fez o doutorado E em é agora psicologia professora da e é Universidade professora. Federal. É. Pois é, para você ver como são as coisas. E a gente fez realmente, ela participou de um treinamento, como ela falou aí comigo. Fizemos umas dinâmicas, e ela nem era minha aluna, mas eu disse: bora, Mas bora, se interessou, topou, fomos juntas. E eu acho que é, é isso, sabe, Alva, que você falou. Nós, professores, e aí é um recado para quem está aqui que é professor também, porque eu acho que nós precisamos também estar disponíveis, né? A gente é, também precisa abrir esses espaços para os nossos alunos e não se fechar também nas nossas caixinhas, né? E exata, ficar só convivendo com o professor. A gente tem que abrir essa oportunidade para que os alunos possam vir aprender com a gente. Porque isso também faz parte do trabalho docente. Não é só a sala de aula, a pesquisa e a extensão, né? Mas é a gente estar disponível, né? pra, Abrir o espaço. e aí a gente fala para quem está nos acompanhando na live, quem quiser fazer comentários, perguntas, estamos à disposição. Vou socializar aqui o depoimento de Jane, que ela disse que é estudante de pedagogia, último período. Fiquei sabendo dessa live hoje, gostei do tema a ser abordado, estou aqui aproveitando. Oswaldo também comentou, né, que opa, cheguei, duas gigantes. É, então, é o que a gente, o que nos acompanha, né, os nossos internautas. A Laris Vasconcelos diz: verdade, Verônica, você trouxe vários leques de possibilidade para nós, professores. É, legal. Ai, que coisa boa. É tão bom a gente ter esse retorno, né? É, Eu ontem estava lendo aí, para quem é da área de educação, tem um texto que eu gosto muito de Rubem Alves, que é sobre jequitibás e eucaliptos, quando ele uhum. faz uma análise sobre professor e educador, né? E fala um pouco sobre essa profissão. Mas é assim, eu acho que a gente precisa gostar, né, Alva, desse negócio de Sim. ser professor, desse negócio de ser docente, E, né? de inspirar e ser mentor de outros, né, Verônica? Você Isso. Eu tem estou bem esse trabalhando com alta perfil. eficácia, né? E alta eficácia é você acreditar na sua capacidade de fazer as coisas. E para Uhum. você aumentar a sua alta eficácia, você precisa de apoio. Então, o professor, o docente, ele tem muito esse papel de acreditar no aluno, fazer com que ele acredite no potencial dele para desenvolver, né, os seus trabalhos. Então, esses sentimentos, quando chega perto da transição, a pena que a Eveline hoje ela não está podendo assistir, ela disse que ia assistir, não pôde assistir ao vivo, mas a Eveline era uma pessoa que dizia muito isso. Ela dizia assim: Vel, você é minha orientadora de vida.
Porque a gente, de certa forma, contribui para a construção do projeto de vida dos nossos alunos, né? Porque você pensar na sua carreira não é você pensar só o que é que eu vou fazer, mas é onde eu vou desenvolver essa profissão, qual o tipo de local que eu gostaria de atuar, que vai me satisfazer. Eu gosto de ar livre, eu gosto de movimento, eu gosto de tecnologia, eu gosto de lidar com gente. Então, é onde, que tipo de contexto, né, você gostaria de atuar? É você pensar a sua carreira em função da sua vida pessoal também. Se eu tenho um projeto que é casar, que é ter filho, se eu tenho um projeto que é morar no exterior, a minha carreira tem que estar sintonizada com isso. Então, são todos esses pensamentos que a gente precisa começar a ter antes, né, de chegar da hora de finalizar a graduação. Que a graduação parece que traz aquela felicidade, porque a gente está lá na formatura, né? Quando tem festa, então, Ave Maria. É uma alegria até 4, 5 da É, manhã e vamos dançar, vamos curtir, vamos comemorar, porque realmente tem que comemorar. Não é todo mundo nesse país que consegue ainda, né, terminar um curso superior numa universidade federal. Eu acho que tem, ou privada, eu acho que a gente tem que comemorar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela fala que a pessoa diz assim: eu deixei de ser estudante para ser desempregada, eu deixei de ser estudante para ser estatística de desemprego. Eu disse, gente, isso precisa ser pensado antes. Você precisa ir pensa, construindo, né, esse é, caminho antes desse momento da transição. antes Né? Não desse é momento. E eu digo, esperar. e vamos dizer, no caso da administração, né, que falar o inglês é crucial hoje, né, hoje em dia, né? E eu sempre agora voltei dar aula no terceiro período, que eu digo aos alunos, olha, eu quero encontrar vocês no quinto período lá em gestão de pessoas falando 5 idiomas. Eu brinco com ele, português, isso, porque quando a gente fala português é fácil falar o espanhol, falando português e espanhol para o francês é fácil, para o italiano também. E na sequência o inglês, que é obrigatório. Mas agora mesmo no trabalho de orientação, o aluno quer trabalhar em marketing numa empresa multinacional e o nível de inglês é básico, não é? Então Pois é. você não vai aprender inglês em um ano. Pode aprender se você for muito esforçado, mas é uma coisa que você vai levar 2, 3, 4 anos e a gente vai praticando. Então, esse planejamento de carreiras e o planejamento de vida, a gente diz que a carreira é só um aspecto no projeto de vida, né? Apesar que você leva mais tempo acordado, trabalhando, focalizado no seu ambiente de trabalho, mas você deve pensar no seu projeto de vida e trabalhar numa área que lhe faça feliz. E às vezes a pessoa focaliza muito no aspecto financeiro e quando chega lá fica frustrado porque não conheceu. E aí, durante o período da universidade, ele tem tempo para se aprofundar e conhecer melhor, quer seja como voluntário, porque esse é um recurso pouco usado no Brasil, né, de voluntário. Quer seja como Sim, sim. estagiário, quer seja trabalhando, não é? Assim, a gente entende que vivemos num momento, vivemos num país, né, em que é muito difícil a gente dizer assim, vá ser voluntário mesmo que você não tenha uma remuneração. Porque às vezes o estudante diz, mas professor, eu preciso pagar minhas contas, né? Por isso que a universidade precisa continuar existindo, né, Alva? É, As políticas públicas, né, e as políticas da instituição de bolsa, né, de auxílio a esses estudantes, precisa continuar existindo para que ele possa aproveitar essas oportunidades de trabalho voluntário, de trabalho não remunerado. Claro que o ideal era que todos eles fossem remunerados, que eles recebessem pelo menos uma bolsa, um auxílio que permitisse a ele desenvolver aquele trabalho, pagar suas contas, alimentação, transporte e tal. Mas não, essa não é a nossa realidade. E muitas vezes surgem essas oportunidades que não são remuneradas, né? E a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Você quer ver um outro exemplo? Benedita, né? Benedita trabalha hoje com Ana Paula na Rede Humana Consultoria. Benedita foi minha aluna. Benedita entrou na Rede Humana fazendo práticas integrativas no quarto período de psicologia.
E Hum, quando terminou a disciplina, ela chegou lá e disse: Eu posso ficar? Eu queria ficar, né? Eu não quero parar, eu queria continuar aqui. E Benedita foi. E Ana Paula disse: Tá bom, mas no início era voluntário, não podia receber nada. Aí ela foi fazendo um bom trabalho. E aí foram negociando uma bolsa, uma ajuda de custo. Tá? Hoje, Benedita é reconhecida no Vale do São Francisco pelo seu excelente trabalho dentro da rede humana. Ana Paula é uma das primeiras a reconhecer, né, esse trabalho dela. E ela começou lá, assim, num trabalho voluntário, né, sem remuneração. Então, assim, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade, aproveite, tá? Aproveite, porque às vezes é numa experiência dessa que você conhece pessoas e abre outras portas e mostra o seu trabalho, né? Eu acho isso tão importante as pessoas começarem a conhecer suas competências e suas E no, habilidades, sabe? é, e no processo seletivo, a gente fica muito feliz quando acha voluntários, né? Porque a gente pensa assim, poxa, se ele faz esse trabalho como voluntário, imagina se ele fosse, se essa pessoa for remunerada para fazer esse trabalho. Pois é, porque É, às vezes também você pode negociar, você diz assim, olha, voluntário eu posso fazer X horas por semana, porque no outro horário eu trabalho, porque eu preciso ter uma renda. Então, se você pagar essa pessoa, ela vai poder se dedicar mais horas à sua organização, né? Então, se você é, mostra um bom trabalho, você recebe uma proposta. e às Mas vezes assim, outras dica. empresas, outros profissionais também ficam, acabam conhecendo aquele trabalho através daquele trabalho voluntário, não é? Sim, sim, com certeza. Eu É. acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Ô, Verônica, você quer socializar com a gente qual foi o seu primeiro emprego? Ou qual foi a sua primeira experiência remunerada? Não, assim, o meu primeiro emprego foi antes de eu me formar, não era em psicologia. E eu Hum, recebi algumas críticas na época dos meus colegas, né? Meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa locadora de vídeo, que é uma coisa que acho que que nem você, existe mais hoje, né? é, Ainda existia um aqui, a Sétima Arte, mas eu acho que fechou. Mas eu trabalhava numa locadora de vídeo. Então eu estudava, eu consegui concentrar minhas disciplinas pela manhã e eu trabalhava das 15 às 22. hum, Era um trabalho perto da minha casa, eu ia andando. Aliás, quando eles abriram o processo seletivo, eles exigiram que fosse no próprio bairro, morador do próprio bairro. E eu comecei atuando lá. E foi fundamental para mim, sabe, Alvani? Porque o pessoal diz assim: Ah, Verônica, mas você está estudando psicologia, está trabalhando na locadora. Eu disse: Gente, eu estou no mercado de trabalho. é, Eu estou aprendendo a trabalhar em equipe, a lidar com o chefe, né? A ser uhum. funcionária. Lidar com Eu o trabalho cliente, cliente, né? E olha que exercitar cliente de locadora os não era uma coisa relacionamentos. fácil. Mediar conflito, aprender regras e normas do ambiente de trabalho, aprender que eu tenho que estar de farda, eu tenho que cumprir horário. Então, eu estou aprendendo a ser uma trabalhadora, né? Que é uma coisa que todos nós seremos um dia. É. Inclusive, quando eu dou minha disciplina da área de pote, e que alguns alunos já chegam decididos a atuar em saúde, em clínica, eu sempre digo, olha, essa disciplina vai ajudar todos vocês a entenderem que vocês todos serão trabalhadores e estarão trabalhando um dia, porque é disso que a gente vai falar aqui. Você não precisa ser um psicólogo organizacional do trabalho. Mas acontece, por exemplo, do nosso aluno se formar, ir para um CAPS, um CRAS, e chegar lá e receber um convite para ser coordenador, por exemplo. Né? Então, a aula de liderança, né? De É, coordenação de equipe que ele teve nesse momento vai ser muito importante. Então, mesmo que ele atue na saúde, ele está atuando na saúde, porém num cargo de coordenação, né? Então, essa foi a minha primeira experiência. Depois foi o estágio remunerado já na área mesmo. Eu estagiei 2 anos no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, que faz o nosso imposto de renda, lá em na Brasília. área de recursos humanos. Não, eu trabalhei em Salvador. Ah, em Eu Salvador. fiz estágio em Salvador, no SERPRO Ah, de Salvador, durante ah, 2 anos. sim. Aí você estava fazendo a graduação ainda, né? Estava fazendo a graduação ainda. Aí eu saí, quando começou o estágio, eu saí da locadora.
O dono da locadora ainda ficou sentido, mas eu disse, eu disse, ô, seu Ari, é a hora agora de eu começar a construir a minha carreira na minha área de escolha. Se eu estou tendo uma oportunidade agora de fazer um estágio dentro da minha profissão, dentro da área que eu escolhi, agradeço muito a oportunidade que o senhor me deu. Né? Eu trabalhei 9 meses lá com ele, fui promovida, após os 3 primeiros meses eu fui promovida a gerente. Pois é, tá vendo? Muito chique. É, chique Então, mesmo. as escolhas são assim, né? Aí sim surgiu o estágio, foram os 2 últimos anos de curso, eu passei no meu estágio já trabalhando com todas as atividades da área de atuação de pote mesmo. Né? Ô, Verônica, outro ponto que você já mencionou que eu gostaria de resgatar é a questão das disciplinas, né? Que o estudante vai fazendo a disciplina e, às vezes, naquele sofrimento para passar naquela disciplina, como ele disse. Às vezes ele está contente de passar com 5 quando vai para a final, não é? E não começa a correlacionar transformar aquela informação em conhecimento e depois em competências para ele aplicar no mercado de trabalho. Então, eu sei, lá em administração, né? Você já foi professora de processos psicossociais. Eu, quando pego gestão de pessoas no 5º período, começo a puxar todo o material que já foi dado no 4º período, comportamento organizacional, no 3º período, processos psicossociais, depois, na introdução à administração, que eles também veem uma parte já de recursos humanos, né? Você poderia falar dessa importância das disciplinas, o que é que você acha interessante para... Posso. Vou trazer aqui, viu, gente? Não é meu achismo, nem minha opinião, não, tá? Vou trazer aqui resultados das pesquisas do levantamento que eu estou fazendo para minha tese. Então, a maioria das pesquisas sobre sucesso na transição, sobre transições bem-sucedidas do ensino superior para o mercado de trabalho, apontam que o envolvimento e o comprometimento com o curso são preditores de sucesso. Então, eu estou transformando aqui em construtos científicos a fala de Alvani. Ela fez um que ela sabe disso. Eu peguei exatamente o que ela falou e estou dizendo a vocês, olha, a ciência está estudando isso e isso tem um nome. Eu acho tão gostoso quando a gente estuda ciência, porque a gente descobre que muitas coisas que a gente já conhecia têm um nome científico, tem um construto para isso. Então, o envolvimento, atividades ligadas à profissão, envolvimento e comprometimento acadêmico são preditores de uma transição bem-sucedida. O que eu quero dizer com isso, gente? Isso que a Alvani acabou de falar é envolvimento acadêmico. É comprometimento com o seu rendimento e o seu desempenho acadêmico. Então, você aproveitar das disciplinas tudo que elas têm para lhe dar em termos de aprendizado, isso é envolvimento acadêmico. Então, estudar para passar, a gente devia deixar isso lá no nosso passado. Apesar de que eu sou contra isso em qualquer época da vida. Né? Eu sou a favor de que a gente estude sempre para aprender. Agora, quando chega no ensino superior, você fez uma escolha profissional. Você estudou para estar ali. Você decidiu estar ali e aprender aquela profissão. Né? Você não fazer um aproveitamento de todas as disciplinas que você tem, é porque a gente diz assim, né, Alva, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Era. Porque parece que quando a gente chega no nível tal de maturidade, de compreensão disso, aí a gente diz assim, ai, gente, se alguém tivesse me dito isso lá no primeiro ano, lá no segundo ano. E às vezes aqui disse, dizendo. E às vezes disse e a pessoa não teve condição de dar significado não àquilo, levou né, a Verônica? sério, exatamente. Então, a gente está aqui dizendo isso para vocês. Né? A gente está aqui dando essa oportunidade. Assim, gente, se alguém tivesse falado e eu tivesse levado a sério lá atrás, as coisas teriam sido menos sofridas, teria sido mais rápido, eu teria me adaptado melhor ao mercado de trabalho. Então, os fluxogramas dos cursos não são construídos à toa. Né? Quando a gente define lá quais são as disciplinas, os temas e a carga horária de cada um, aquilo tem um sentido.
Então, a ideia é que todo aquele conhecimento vai contribuir para a sua compreensão da profissão que você vai atuar. Todo. Então, quando eu estudei lá psicanálise, gestalt, análise do comportamento, as diversas abordagens, todas elas foram importantes para eu compreender o comportamento humano. Quando eu estudei lá área de saúde, educação, comunitária, social, falando do curso de psicologia, né, que eu tenho mais tranquilidade para falar, todo aquele conhecimento foi fundamental para a minha compreensão do comportamento humano, que é do ser humano, que é meu objeto de estudo. De estudo, de atuação, eu vou trabalhar com o ser humano. Então, a gente precisa começar a compreender e aproveitar essas oportunidades de aprendizado para realmente, é o que você disse, transformar a informação em conhecimento. Porque Ou, senão isso se perde. Né? A gente sabe que isso se perde. se Se você você não aplicar, decora, você decorou ali para fazer a prova, passar com a média, uhul, passei. Aí lá na frente você faz, ai gente, acho que isso é um assunto da disciplina tal, eita, sabe? Não é, lembro, fiz de é, qualquer jeito, sabe? uhum, Então, esse envolvimento, esse comprometimento, se a gente começa a despertar isso no estudante desde o início do curso, a qualidade do aprendizado dele é diferente. E aí, gente, a gente não está aqui para dizer assim, olha, estudem para você tirar uma nota boa, para você ser um bom profissional. Não, a gente está dizendo assim, é para você sofrer menos. É tudo isso, mas é para você sofrer menos e também. a família sofre menos também, e a Não comunidade e o é? país têm retorno do investimento, né? Pois é, porque termina que sofre o sujeito porque não encontra emprego e aí fica frustrado. Por exemplo, quando você sai da universidade ciente das suas competências, por mais que o mercado esteja escasso, na hora que você enfrentar essas dificuldades de encontrar uma colocação no mercado, porque vamos ser sinceros, qual é a primeira coisa que você pensa? Ai meu Deus, eu não sei nada. Ai meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Baixa autoestima, baixa O autoconfiança, professor tal não né? ensinou isso, né, Verônica? A faculdade fala da teoria, a prática é outra, e eu não aprendi isso, e a universidade não me preparou, né? Então a gente precisa respirar, porque na hora que você sai e dizer assim, eu fiz uma boa formação, eu tenho condições, você vai entender que as dificuldades do mercado são do contexto econômico mesmo. A gente vive um momento extremamente difícil no nosso país. Né? É, Conseguir um emprego hoje no que você quer, com uma boa renda, uma boa colocação, não é uma coisa fácil. Então, muitas vezes, não é porque você é incapaz. Agora, quando você não se envolveu, não se comprometeu, não fez uma boa formação, a primeira coisa que você vai achar é que a culpa está em você. E aí você adoece. Né? Aí a saúde mental vai para o buraco, vai para o ralo. Né? Então, essa coisa de você sair do curso bem preparado lhe dá uma segurança para você enfrentar, inclusive, essas dificuldades do mercado. E ser mais resiliente, e ser mais persistente, e aproveitar, às vezes, uma oportunidade que não era exatamente o que você queria, com um salário que não era exatamente o que você queria, mas é o que tem no momento para que ali adiante, 2, 3, 4 meses, surja uma outra é oportunidade. um degrau para algo melhor, que você também vai desenvolvendo competências, né? Então, Verônica, Pois é, você já falou aí de várias competências ou qualidades. Na administração, a gente chama competência, que o C é conhecimento, o chá, né? Conhecimento, habilidades e habilidade atitudes. e Isso atitude. junto gera competência. Então, às vezes, você tem um conhecimento, mas se você não tiver a atitude de aplicar aquilo, de saber fazer, né? Não adianta. Né? Então, assim, Pois aí é. você já falou de algumas habilidades e também mais para competências. Se você quer socializar, nós já estamos nos aproximando do final, não é? Você teria mais dados aí, mais informações dessa pesquisa de doutorado que você agora faz na UFBA, né? Para socializar com a gente. Então, no momento a gente está na coleta, mas são essas coisas que a gente tem até o momento, esses preditores, né? Do apoio social, de professores, de colegas, da Hum, prática, atividades práticas relacionadas à profissão, comportamento exploratório.
A gente entender que a autogestão de carreira exige da gente proatividade, flexibilidade, adaptabilidade ao trabalho. Então, o mundo está em transformação, estamos aí no meio de uma pandemia, trazendo a tecnologia e o mundo virtual, o mundo digital, online, para dentro das nossas casas e da nossa vida, numa frequência que a gente não imaginava. Estamos todos agora querendo um celular melhor e querendo comprar aquela luzinha que bota para poder, né? A gente estava outro dia comentando que as lives sempre existiram, sempre existiu essa possibilidade de se fazer live no Instagram. E ela nunca foi tão utilizada como está sendo agora para transmissão de conhecimento, para troca de experiência, né? Uhum. Então, até o momento é isso que a gente tem trabalhado, Alva. A gente está tentando fazer um estudo longitudinal, eu estou na esperança de que a gente consiga. A gente tem um quantitativo de estudantes que entraram na UFBA e responderam a um questionário avaliando, né, o seu Uhum. comprometimento, a sua satisfação. E a esses mesmos estudantes responderam ao instrumento depois que saíram como egressos. Então, a gente vai tentar identificar exatamente que pontos dessa trajetória, né, levam a esse sucesso na transição. E qual é a nossa grande preocupação? É que a partir desses dados também, a gente possa, dentro das instituições de ensino, criar projetos e políticas de acompanhamento do graduando, de acompanhamento do egresso, que a gente possa estar mais perto do nosso egresso, para, né, sabendo como ele está no mercado, fazendo esse acompanhamento, até proporcionando, como você proporciona, por exemplo, no laboratório de carreiras, o retorno dele para participar desses eventos, para compartilhar, né, suas experiências. Então, é isso que a gente vem tentando compreender. Como é que se dá essa transição, o que é que faz com que a transição seja mais fácil, o que é que dificulta e facilita, para que a gente possa estimular esses estudantes a se engajarem mais, se comprometerem mais e começarem a construir os seus projetos de carreira já desde cedo. Ok, Verônica, muito obrigada. Então, estamos chegando ao final de mais uma live do Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências. Esta ação é ligada ao programa de extensão registrado na ProEx Univasf, que é o Gestão de Carreiras, um olhar para o futuro, que trabalhamos com três vertentes. O estudante de ensino médio, para incentivá-los a adentrar o ensino superior, se assim eles quiserem. Os nossos estudantes de graduação, mestre e da pós-graduação, para orientá-los na carreira, inclusive no autoconhecimento, que é um ponto bastante importante aí no projeto de vida da pessoa, nos relacionamentos, como a professora Verônica Cortez, do Colegiado de Psicologia, que nos honra nesta noite com esse bate-papo, ressaltou, e também os nossos egressos, para que sejam mentores dos que estão hoje estudando, compartilhe a experiência do mercado de trabalho. Né? E uma ação bem conhecida do laboratório são os encontros de carreiras, e nós já vamos realizar a 14ª edição. Professora Verônica, eu também, nós temos um levantamento de dados com estudantes, desde 2004 que nós levantamos qual é o plano de carreira deles. E agora eu estou começando uma segunda etapa, que é como eles estão agora no mercado de trabalho depois de formado. Quem sabe você também pode se juntar a esse grupo dessa pesquisa. É, Ah, com certeza. Poxa, seria assim um prazer imenso, né? Eu tô assim na luta aqui para finalizar logo esse doutorado, para voltar logo a esse contato mais constante com a Univasf, com os estudantes, porque estou sentindo falta, né, dessa sala de aula, desse contato, para que a gente possa desenvolver trabalho juntos. Com certeza, Vanessa. ok, então, boa noite. Deixo para você fazer as despedidas, Verônica. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído
para vocês pensarem, repensarem suas vidas, suas carreiras, a importância da gente investir no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, né? Se conhecer e conhecer cada vez mais a nossa profissão, e que a gente possa contribuir com quem está ao nosso lado, né? Família, alunos, colegas de trabalho, para que eles possam também refletir sobre esses momentos de transição e investirem mais para a gente, porque eu acho que o objetivo final é a gente ficar bem, né? A gente cuidar do nosso bem-estar. Então, eu acho que à medida que a gente investe no nosso desenvolvimento e se sente mais seguro, isso deixa a gente reduz a ansiedade, a gente reduz a angústia, né? E faz com que a gente seja mais feliz, que eu acho que esse é o objetivo final da nossa vida, né? É o objetivo desse nosso percurso aqui na Terra, é ser feliz, né? Não Com é sofrer o certeza. tempo todo. É ser Eu feliz. quero agradecer muito, Avani, o seu convite ao laboratório. Estou muito feliz de estar aqui pela ASPOT, né, a nossa Associação Sertaneja de Psicologia Organizacional do Trabalho, e também, né, a ASPOT também surge com esse papel de estimular os alunos a vir trabalhar com a gente, a quem é mais velho ensinar quem é mais novo, a quem é mais experiente ensinar quem está chegando, e fazendo essa troca para que todos possam crescer juntos, que essa é a nossa ideia, né? Ok, muito obrigada. E aí deixa como recado, né, vivenciar a universidade na sua forma sistêmica, projeto de ensino, pesquisa, extensão, trabalho voluntário, estágio, explorar o campo de trabalhos, né, participar das atividades também com colegas, com professores, colaborar na organização de eventos. E o que mais, professora Verônica? Ai, gente, pensar sua carreira, pensar sua vida, acreditar em você mesmo, acreditar que você é capaz. Eu Ó, acho que isso é muito importante. ok, então, gente, com essas palavras, acreditar que nós somos capazes, procurar ser feliz e fazer o outro feliz. E a carreira é uma etapa do nosso projeto de vida. Ficamos à disposição, quer seja no Instagram, Carreiras Univasf, aspot.com.br, também temos páginas no Facebook. Muito obrigada a todos que acompanharam e boa noite. Boa noite. Obrigada, professora Verônica. Obrigada, Beijos. Vani. Beijo.